Um paradoxo. Primeiro o profeta explica o que é a palavra um paradoxo, né? E nós tomamos pelo nosso dicionário no português, o significado da palavra paradoxo. É aquilo que é aparente falta de nexo ou de lógica, contradição, contraditório, né? Aquilo que parece não ter nenhum sentido. Aquilo que parece ser contraditório, mas não é. Porque é algo inexplicável. E por ser inexplicável, então as pessoas, elas não entendem e parece ser contraditório, certo, meus irmãos? É algo incrível. É algo que Deus faz que é incrível. Deus trabalha com paradoxo. Aquilo que é incrível, aquilo que é inexplicável para a consciência humana, as pessoas não têm como explicar. E então, por não ter como explicar, parece uma contradição. Parece ser contraditório. Mas é verdadeiro. Certo? Aparente falta de lógica. Não tem lógica, não tem sentido. As pessoas olham para aquilo que Deus está fazendo e não parece ter lógica, não parece não ter sentido. Para a consciência humana, para o entendimento humano. E por que Deus trabalha com um paradoxo? Porque Deus não trabalha pelo que você entende, Deus trabalha pelo que você crê. E para você crer, você não precisa entender, você precisa crer. Você muitas vezes crê sem entender. Certo, meus irmãos? Então, é um paradoxo, aquilo que você não entende. É aquilo que não tem lógica, não faz sentido. Aquela manifestação. E isto você vai por toda a palavra de Deus. Então, o irmão Brana diz aqui na mensagem, paradoxo, um paradoxo, pregada pelo irmão Brana, no parágrafo 84, dezembro, 10 de dezembro de 1961, esta mensagem pregada pelo profeta, um paradoxo, parágrafo 84. Então, a irmã Brana diz aqui no seu dicionário, tá? Ele estava explicando para o povo da sua igreja ali, o que significava a palavra paradoxo. Então, a irmã Brana diz aqui no parágrafo 84. E primeiro, eu gostaria de explicar o que é um paradoxo. Paradoxo. No dicionário Webster, diz que um paradoxo é uma coisa que é incrível. Tudo que Deus faz, o que é, meus irmãos? Incrível. E tudo que Deus faz que é incrível, não tem lógica. Os homens não entendem. Os intelectuais não entendem. Os sábios entendidos não entendem. Por isso que Deus fala através do paradoxo. Deus fala através de símbolos, de parábolas, em paradoxo, para que aqueles que ouvem, não ouçam. Aqueles que veem, não veem. Porque tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Porque não é para a sabedoria humana, é para a revelação do eleito. Então, é uma coisa que é incrível. Então, presta atenção, meus irmãos. Toda a Bíblia é incrível. Tudo que Deus faz é incrível. Crê você nisto? Quando Deus cura uma pessoa, é incrível. Certo? Quando Deus salva, quando Deus salvou a cada um de nós, é incrível. Tudo que Deus faz é incrível. Porém,
verdadeira. Isto é um paradoxo. Alguma coisa que é quase que completamente fora da razão. Não tem lógica. É fora dos sentidos humanos. É fora da razão. Por exemplo, meus irmãos, quando Josué olhou para o céu e falou: para sol, né? Para lua. E nunca houve um dia como aquele. Então, aquilo não teve nenhum sentido. Como que o sol parou? Como que a lua se deteve no vale de Ajalon? Porque aquilo foi algo que Deus manifestou através de Josué, que foi incrível. Não tinha explicação. A filha do profeta, Rebeca, estudando na escola, ela aprendeu sobre os astros, né? E ela aprendeu que o sol, ele não gira. É a terra que gira em torno do sol, né? E a lua gira em torno da terra. Então, meus irmãos, ela chegou para o irmão Brano e falou para o irmão Brano: papai, quando Josué falou para sol, foi a terra que parou, porque o sol não gira. Porque é a lógica, é o que os cientistas ensinam, né? Que a terra gira em torno do sol. E o irmão Brana diz: querida, se Deus teve que parar tudo, a Bíblia diz que o sol parou. Deus parou sol, Deus parou lua, Deus parou o sistema solar, Deus parou tudo para que Josué pudesse vencer aquela batalha. Aquilo, meu irmão, não tinha explicação. A ciência, os sábios, os entendidos, não tem como explicar o que aconteceu ali. O irmão Branco disse que foi quase um dia a mais. Quase um dia, quase 24 horas a mais, que o sol ficou parado. Dia para que Josué, porque se escurecesse, o inimigo iria fugir. E então o que aconteceu? Josué precisava de luz. O crente precisa de luz, meus irmãos, para que o inimigo não fuja, para que ele vença o inimigo. O cristão precisa da luz da palavra da hora, para vencer bebida, para vencer droga, para vencer cigarro, para vencer mulher, para vencer o diabo, para vencer denominação. Luz. Então Josué precisava de luz, do sol. Eu sou a luz do mundo, eu sou o sol da justiça, disse Jesus, amém? Então, ali Josué, ele não foi na lógica. Josué não falou pela lógica, pelo que ele aprendeu no seminário, pelo que ele aprendeu na teologia, pelo que ele aprendeu na faculdade. Josué olhava e via o sol nascer no leste e morrer no oeste. Ele viu o sol. E quando ele precisou de luz, ele olhou e falou: sol, para! E o sol parou. Mesmo que Deus teve que dar um jeito ali, parar tudo. Parar a lua, parar Marte, parar o sistema. Deus podia ter parado tudo. Porque Deus não trabalha na lógica. Deus é um paradoxo. Deus faz algo incrível, fora da razão humana, meus irmãos, que nós não precisamos entender. Não é para entendermos Deus, é para crermos em Deus. Você vai entender, meu irmão, por que a lua, que está a milhões e milhões de quilômetros de distância da terra, ela é o vigia. A lua é a que guarda o mar, para que o mar não entre na terra. Pensa, a lua, milhões e milhões de distância da terra, do mar. E a lua, então, é a lua que controla as marés, para que o mar não invada as cidades, o mar não invada as praias, né? Como muitas vezes já aconteceu tsunami, que matou todo mundo, né? Por causa de um terremoto. Mas Deus estabeleceu a lua
E a lua coloca limite nas marés altas, nas marés baixas. Ela controla, ela não deixa o mar avançar daquele limite. Certo? E o que o irmão Branham diz que é a lua, meus irmãos? A lua é a igreja. Né? E a lua, ela não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. Assim como a igreja, ela é representada na lua. A lua representa a igreja. O sol representa Cristo, Deus. E Deus, que está lá no seu trono de glória, através da sua luz, que ele reflete através da igreja, ele usa a lua, o sol usa a lua para controlar as marés. Da mesma forma como Deus usa a sua igreja na terra, para que ela possa, através da pregação da palavra, controlar aquele irmão, controlar aquela irmã, que está com a maré alta, que está com a maré baixa, que está nervoso, que está estressado. E Deus, que está fora do temperamento, aquela irmã que está nervosa, que está fora. E Deus precisa dar limites. Deus coloca limites ao cristão. Assim como Deus coloca limites ao mar. E Deus colocou a lua para vigiar o mar. E quando o mar quer invadir a cidade, então a lua traz ele de volta, traz a maré de volta. Controla as marés altas, as marés baixas. Certo, meus irmãos? É Deus controlando a cada um de nós, através da igreja, através da palavra, através da pregação, colocando cada um no nosso lugar. Muitas vezes nós estamos andando fora e Deus vai lá, ó, nos corrige, nos controla. Aquele irmão está a maré alta, Deus volta ele para a maré baixa. Aquele irmão está com a maré baixa, está desanimado, não quer estar na presença de Deus, não tem desejo mais de ouvir a palavra de Deus, não tem desejo mais de estar na casa de Deus, está com a maré baixa, está com a fé baixa. E Deus usa a lua para controlar aquela maré, para animar aquele irmão, usa a igreja, usa os irmãos, usa o pastor, para poder elevar a maré daquele irmão, a fé daquele irmão. Agora, você não entende por que a lua, que está a quilômetros de distância do mar, consegue controlar. Não é para nós entendermos. Isto, meu, é um paradoxo. É fora da lógica. Fora da lógica. É a lei da natureza. Certo? Uma coisa que nós sabemos aqui nos nossos dias, que nós ouvimos muitas vezes, né? Os irmãos vão entender, né? Não tem explicação por que uma vaca preta come capim verde, que dá o leite branco e faz a manteiga amarela. Não tem lógica. Certo, meus irmãos? É a lei da natureza, não é para ser explicado. Não tem razão nisso, não tem ciência, não tem lógica. Porque é um paradoxo. É algo incrível. Não é explicado. Como que uma vaca preta come o capim verde e dá o leite branco. Do leite branco faz a manteiga amarela. Então assim, meus irmãos, é só para nós entendermos aqui o que é um paradoxo, né? Que é algo, é uma coisa que é incrível, porém é verdadeiro. Certo? Isto é um paradoxo, alguma coisa que é quase que completamente fora da razão, que não poderia ser, mas que mesmo assim é. Não poderia ser possível aquilo acontecer. Como é que o mar foi se abrir para Moisés passar no meio do mar com 2 milhões de pessoas, meus irmãos? Como é que o mar fez um corredor no meio do mar, no meio do oceano? Não tem lógica aquilo. As moléculas de água, H2O, se juntar umas às outras e abrir passagem para o povo de Deus. É um paradoxo. Você não tem como explicar. É Deus. É algo incrível, maravilhoso, inexplicável. Deus trabalhando no paradoxo. Deus trabalhando fora da lógica. Deus trabalhando fora da razão. Deus trabalhando pela fé.
e a fé, Deus usa o paradoxo. É algo incrível, mas é verdadeiro. Certo, meus irmãos? Como que Moisés pega o cajado, bate na água e o mar se abre? Não tem explicação. Você só tem que crer em Deus. É Deus. Não me importa como aquilo aconteceu. O que me importa é que aconteceu. Como aquele crítico falou para aquela menininha que passava todo dia perto dele, e ele era um ateu, não cria em Deus, e ele gostava que ela passava ali, e ele criticava ela. Ó, menininha, você crê mesmo naquela história de Jonas, que aquele grande peixe, a baleia, né, grande peixe engoliu ele e levou ele para outra cidade? Eu creio, sim, Senhor. Não tinha lógica, meus irmãos. Como é que o homem vai entrar dentro de um grande peixe ali, no mar, e sair vivo, jogado em outra cidade? É algo incrível, é um paradoxo, porque Deus é um paradoxo. Deus faz aquilo que você não entende, porque não é para você entender, é para nós crermos. Eu creio, sim, Senhor, porque está na palavra de Deus. Ah, mas como que você pode ter certeza, você pode provar? Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar ao irmão Jonas. Ei, glória! Segurança, meus irmãos. A fé te traz segurança. Ah, mas o crítico, e se ele não estiver lá no céu? Aí o Senhor pergunta para ele lá no inferno. Então é um paradoxo, irmãos. Toda a palavra de Deus, você vai ver Deus tomando Abraão, já de idade, já estava morto na sua carne, meu irmão, não tinha condição de ter um filho, e Deus tomou Abraão com 75 anos, e deu uma promessa para ele, falou, você terá um filho, o filho da promessa, você vai ser pai das nações, vamos aqui, vamos ler, o paradoxo, parágrafo 101, 101, também eu gostaria de mostrar um paradoxo rapidamente, e este foi quando Deus chamou Abraão e lhe falou, quando ele tinha uns 100 anos de idade, Sara tinha 90, 40 anos após o seu tempo de menopausa, já tinha cessado os costumes da Sara, já era uma senhora de 90 anos. Você já viu alguma senhora de 90 anos dar luz a um filho, meu irmão? É o paradoxo. E Deus trabalha nos paradoxos, naquilo que você não entende. Por isso é incrível. O que Deus faz é incrível. Abraão, ele falou, quando ele tinha uns 100 anos de idade, e Sara tinha 90, 40 anos após o seu tempo de menopausa. E Abraão, cuja vida estava tão boa quanto a morte. E mesmo assim, Deus disse que ele traria, através deles, um filho. Isto é um paradoxo. Pergunte ao doutor se uma mulher de 100 anos de idade poderia trazer um bebê, ter um bebê. Isto é impossível. Deus trabalha no paradoxo. Aquilo que é impossível para a mente humana entender, compreender. Isto é inacreditável. O incrédulo não acredita nisso, meu irmão. Mas Deus toma uma senhora de 90 anos como Sara e faz dela vir o filho da promessa. Mas ela o teve, porque Deus disse que ela o teria. 103. Foi inacreditável quando Abraão tomou a Isaque no cume da montanha. Abraão, meus irmãos, né? Primeiro, Deus dá o filho para Abraão, dá a promessa. 25 anos depois, Deus cumpre a promessa. Abraão creu. Abraão não duvidou da promessa.
Às vezes as pessoas crê na sua cura e não dá uma noite para o dia e já duvida. Abraão creu por 25 anos e não duvidou nem um dia da promessa. E toda a palavra de Deus é uma promessa, meu irmão. E nós somos filhos de Abraão. Por isso que nós não podemos duvidar de nenhuma palavra de Deus. Temos que crer como Abraão creu em cada promessa de Deus. Isso é um paradoxo, pensa. Deus primeiro deu uma promessa para Abraão, de um filho, mesmo na velhice, mesmo com 100 anos, mesmo com toda impossibilidade, mesmo sem condições, morto na carne. Sara, estéril, sempre foi estéril. Sara nunca conseguiu conceber uma semente, nunca conseguiu gerar um filho, nunca conseguiu segurar uma gravidez, por 75 anos, e Deus deu a promessa para ela, e o dia que Deus deu a promessa para ela, através de Abraão, o que ela fez? Ela riu, dentro do seu interior, quando Abraão estava falando com Elohim, de costas viradas para a tenda. No tempo de vida, Sara terá um filho. E ela lá de trás da tenda, ela riu. Porque era algo que ela não podia entender. Era algo incrível, inexplicado. Era um paradoxo para ela. O cumprimento daquela palavra era algo, um paradoxo para ela. Agora, o mesmo Deus que cumpriu a promessa através de Abraão e Sara, nas impossibilidades, que deu o filho da promessa, depois que Deus deu o filho da promessa, aí Deus pega e manda Abraão matar o filho da promessa. É um paradoxo. Vocês entendem, meus irmãos? O que é um paradoxo? É algo que parece ser contraditório. Algo que parece ser contraditório. Deus deu a promessa para Abraão de um filho, Deus cumpriu a promessa, e depois Deus pediu o filho de volta. Ó, Abraão, vai lá na montanha e oferece o seu filho a mim. Sacrifica o seu filho a mim. E tem uma coisa, meus irmãos, o sacrifício de humanos era um sacrifício pagão, certo? Você matar humanos como um sacrifício no altar, era um sacrifício que pagãos realizavam. E Deus pediu esse sacrifício para Abraão, sacrificar o seu filho, como os pagãos faziam. Agora, Abraão cria tanto em Deus, meus irmãos. Abraão cria tanto em Deus, que Abraão foi para cumprir a promessa. Moleque, menino, pega lá a lenha. Aonde nós vamos? Vamos oferecer um sacrifício ao Senhor. Irmãos, tem que ter muita fé. Você acha que Abraão entendeu alguma coisa do que estava acontecendo? Abraão nunca se preocupou em entender do que estava acontecendo. E Abraão tomou o seu menino e subiu ali lá para a montanha, lá em cima da montanha. E Abraão, com aquela dor no coração, e diz o irmão Branham que Abraão com certeza saiu ali pela madrugada, escondido de Sara, porque você pensa, uma mulher que nunca teve um filho, e quando ela então teve um filho, você acha que Abraão foi lá e foi explicar isso para Sara, meus irmãos? Você acha que ela ia entender aquele paradoxo? Ela que riu da promessa. E Abraão então, por volta ali da madrugada, saiu quietinho com o menino, já pegou o feixe de lenha e subiu lá para cima. E chegando lá, meus irmãos, Abraão com o coração cortado, mas fiel a Deus, fiel, crendo que Deus é o Todo-Poderoso, é capaz de mudar qualquer situação. Sabe como que Abraão cria, meu irmão? Abraão cria que mesmo ele sacrificando seu filho,
Deus era poderoso para ressuscitá-lo de novo. Era assim que Abraão cria. Essa era a fé de Abraão, meus irmãos. Por isso que Abraão foi com toda a fé e tomou o seu único filho e subiu lá na montanha e chegando lá fez o altar e mandou o menino colocar a lenha no altar. E então ele pegou o menino e colocou ali deitado no altar. E o menino ali começou sem entender nada. O próprio Isaac carregando a sua lenha, a lenha do seu sacrifício, aonde ele ia ser sacrificado. Porque Isaac era um tipo de Cristo que carregou o madeiro na cruz do Calvário, aonde ele foi sacrificado. Então, meus irmãos, papai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, mas onde está o cordeiro? Era um paradoxo para Abraão, meu irmão. Abraão sem entender nada, mas firme na fé, firme naquilo que Deus colocou no seu coração. E Abraão então falou para o menino: o cordeiro o Senhor proverá para si, porque ele é Jeová Jiré, aquele que provê todas as coisas. E quando Abraão pegou então da estaca para sentar ali no pescoço de Isaac, Deus falou para ele: Abraão, tenho visto a tua fé. Ei, se Deus poder olhar para nós nesta noite e olhar a nossa fé, será que Deus pode dar uma olhadinha para nós hoje, meus irmãos, e olhar nossa classe de fé? Que classe de fé nós temos? Deus vai olhar nossa classe de fé de acordo com a palavra da hora. Que classe de fé nós estamos tendo? Porque Deus trabalha num paradoxo. É um paradoxo, meus irmãos. Você vai entender por que Deus teve que levar o pastor Osmar. Para que Deus precisou levar o pastor Osmar, meus irmãos? Estava tão bom, tão maravilhoso. Estava uma bênção no nosso meio. Com todos os irmãos, todos os pastores juntos. Uma família unida. Mas é um paradoxo. Deus trabalha no paradoxo. Naquilo que nós não entendemos, meus irmãos. E então Deus parou. Abraão, tenho visto a sua fé, Abraão. E quando Abraão olhou, ele viu ali um cordeirinho e gastaiado seus chifrinhos ali no arbusto. Lá em cima da montanha. Diz irmão Brana, como que aquele cordeiro apareceu lá em cima, meu irmão? Não era lugar de cordeiro, cheio de leões, cheio de lobos, cheio de coiotes. Como que ele chegaria lá em cima? Como ele estaria ali naquele momento? Porque Deus proveu para si um cordeiro. Deus proveu para si um cordeiro, meus irmãos. Era nós que tínhamos que morrer na cruz. Era nós que tínhamos que ir para o inferno. Mas Deus proveu para nós o cordeiro chamado Senhor Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Deus proveu o cordeiro, meus irmãos. Amém? É um paradoxo. Como que aquele cordeirinho apareceu ali? Mas ele é Deus Jeová Jiré, aquele que provê. Deus proveu o sacrifício. Deus proveu o cordeiro. Da mesma forma, vocês conhecem a história do Bartimeu, né, meus irmãos? Do cego Bartimeu, certo? Vamos ler aqui. O cego Bartimeu. O caminho de Deus feito para nós, parágrafo 221. O irmão Brando diz assim: eu li a história do cego Bartimeu. Certo dia, uma pequena história. Disseram que ele estava cego por anos. Ele tinha uma filhinha que ele nunca tinha visto. Certa noite, e ele costumava subir ali e se assentar na rua, ele tinha também
um cordeirinho. Os cordeiros eram usados para guiar os cegos, como os cachorros fazem hoje. Os cães que guiam os cegos. Naquele tempo, eles treinavam os cordeiros, né, para guiar os cegos. Igual hoje, eles treinam os cachorros. E Bartimeu tinha ali aquele cordeirinho que o guiava para que ele pudesse andar pelas ruas e pedir esmola, né? Os cordeiros eram usados para guiar os cegos, como os cachorros fazem hoje. Os cães que guiam os cegos faziam um cordeiro ser treinado para guiar os cegos. E então alguém disse, um dia, 222, ele tinha 2 rolinhas, e elas davam umas pequenas cambalhotas, assim, para atrair a atenção dos turistas, entrando em Jerusalém ou na cidade, e eles então jogavam moedas em seu copo. Ele era cego, era a forma como Bartimeu ganhava a vida. Ele tinha 2 rolinhas, e ele então sentava na porta da cidade, Jerusalém, aonde tinha muitos turistas que vinham de fora, vinham de outras cidades, e então aqueles 2 passarinhos, aquelas 2 rolinhas, ficavam ali dando voltinhas, cambalhotas, e o povo via aquilo e via a condição de Bartimeu, que era cego, e as pessoas então davam suas moedas ali. E Bartimeu, então, ganhava a vida desse jeito. Então, certa noite, sua esposa ficou muito doente. E então ele foi até o Senhor, ele disse, Senhor, eu não tenho nada, eu sou pobre, sou cego, não tenho nada para te oferecer, mas eu creio em ti, Senhor. E se tu apenas tiveres misericórdia e deixares minha pobre mulher viver, amanhã eu te darei a minha rolinha como sacrifício. Eu vou oferecer o que eu tenho de mais valor, as minhas rolinhas, que é a forma como eu ganho meu sustento, Senhor. Se o Senhor curar minha esposa, amanhã eu trago as minhas 2 rolinhas aqui e vou sacrificar, oferecer elas para o Senhor. O Senhor curou a sua esposa naquela noite. No dia seguinte, ele voltou através do sacerdote e ofereceu as 2 rolinhas como sacrifício. Então ele não tinha nada senão um cordeiro agora. Não muito depois daquilo, a sua garotinha ficou doente. Os médicos não podiam fazer nada por ela. Ele disse, Senhor, eu apenas tenho uma coisa de resto. E disse, é o cordeiro, o meu guia. Mas, se tu deixares a minha garotinha, a qual eu nunca vi, Senhor, se tu simplesmente deixares que ela fique boa, então eu te darei meu cordeiro como sacrifício. E então o Senhor curou sua garotinha. Poucos dias após aquilo, ele começou a subir a rua, aquele cordeiro o guiava. E Caifás, o sumo sacerdote, chegou e disse, cego Bartimeu, aonde você vai? Ele disse, eu vou ao sumo sacerdote, ao templo, o cordeiro está me guiando ao templo, para oferecer o cordeiro como sacrifício. Oh! Ele disse, você não pode fazer isso. O profeta irmão Branham disse que aqueles sacerdotes, né, eles tinham muito amor. Eles eram muito bondosos. Diz o irmão Branham que chegou a um ponto, que se você olhasse, eles tinham mais amor do que Jesus Cristo. Certo? Porque Jesus, quando chegou na porta do templo e viu os mercadores lá vendendo, né, animais de sacrifício, e Jesus chegou com a azorrague ali e condenando tudo aquilo, derrubando, jogando no chão, expulsando eles dali. Não parecia que Jesus tinha muito amor naquela hora, porque o sumo sacerdote, Caifás, passava todos os dias ali,
Boa tarde, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Boas vendas. Na porta do templo. Então o irmão Branham diz que parecia muitas vezes que aqueles sacerdotes tinham mais amor. Parece que tem mais amor. Certo, meus irmãos? Mas é um amor contrário à palavra de Deus. Muitas vezes, o pregador que começa a falar com muito amor, é porque ele tem uma doutrina errada. Está contra a palavra de Deus. Fora da ordem. Vamos aqui. Ele disse, você não pode fazer isso, disse. Sim, Bartimeu. Disse, aqui, eu lhe darei o preço de um cordeiro. Toma um dinheiro, vai lá comprar um cordeiro para você oferecer, porque você precisa desse cordeiro. Como é que você vai se guiar, se locomover? Como é que você vai sustentar sua família? Bartimeu, você é cego, você já perdeu suas rolinhas, você já perdeu, agora você quer sacrificar o seu cordeiro, Bartimeu? Você não pode levar esse cordeiro é seus olhos. Você não pode ver sem esse cordeiro guia você, esse é os seus olhos, cego Bartimeu. Você não pode oferecer esse cordeiro, disse. O velho homem tremeu um pouquinho e disse, sumo sacerdote, Deus proverá um cordeiro para os olhos do cego Bartimeu. Deus abençoe seu coração. Quando ele ouviu aquilo se aproximando, Deus havia provido um cordeiro para ele. O Senhor Jesus Cristo, que o curou daquela cegueira, meus irmãos. Porque Deus proveu o cordeiro. Agora, Deus trabalha num paradoxo. Como que Deus aceita o sacrifício de 2 rolinhas? Como Deus aceita o sacrifício de um cordeiro que dependia aquele homem para viver, para ganhar sustento da sua família? Porque Deus trabalha da forma que nós não entendemos. Deus tinha uma bênção maior para Bartimeu. Porque Deus tinha provido o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para Bartimeu. É um paradoxo, meus irmãos. Noé quando veio, meus irmãos, Deus falou para ele, prega para o povo que vai chover. Meus irmãos, aquilo foi um paradoxo tão grande, algo contraditório, o que Noé falava, e os cientistas falavam no seu dia, porque nunca havia caído uma gota de água do céu. Eles não sabiam que era chuva, eles não sabiam, por quê? Porque nunca havia chovido, em 2000 anos, nunca havia chovido, nunca havia caído uma gota. E então apareceu um louco, um agricultor, que cuidava da sua agricultura, e então apareceu um agricultor falando para o povo, Deus me avisou para fazer uma arca. Noé, Deus avisou você para fazer uma arca? Cadê a arca? Está lá em cima do Monte Ararat. Por que você fez a arca lá em cima do Monte Ararat, Noé? Porque vai chover. Chover? O que é isso, chover, Noé? Vai cair água do céu. Irmão, pensa o paradoxo que foi para Noé trazer aquela mensagem do dia. E então aqueles cientistas, porque o irmão Branham diz que aquele tempo era um tempo tão evoluído como o nosso tempo hoje. Por isso que a Bíblia diz, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem, que são dias parecidos, dias idênticos, certo? Lá houve casamento e divórcio, aqui também é o tempo de casamento e divórcio. Lá houve uma ciência que era evoluída, diz o irmão Branham, que eles lançavam seus satélites lá no céu, e eles podiam provar que não é, nós temos prova, que lá no céu não tem água, lá no céu não tem chuva, lá no céu não tem esse negócio que está falando que vai chover, não é? Porque aquilo pareceu um paradoxo, meus irmãos. A palavra de Deus é um paradoxo no dia. A palavra que Deus cumpre no dia é um paradoxo para o incrédulo. Certo? Parece contraditório. A mensagem do dia parece contraditório. Parece um paradoxo para o incrédulo. Mas não para o crente. Porque o crente, ele olha pela fé. O crente, ele crê pela fé, ele não crê
pelo entendimento humano. E Deus sempre trabalhou através do paradoxo, meus irmãos. Se você olhar Daniel na cova dos leões, aqueles leões famintos, já há dias sem comer, e de repente eles jogam Daniel dentro daquela cova. Aqueles animais, vai lá na África lá e fica perto do leão para você ver o que acontece. Se ele não te devora em poucos minutos, caçadores, carnívoros, está mais com fome. E ali na cova haviam vários leões. E quando eles jogaram Daniel lá, aqueles leões era para ter matado Daniel e comido Daniel. Mas o que aconteceu, meus irmãos? Daniel passeou no meio deles. E aquilo, na mente do rei, aquilo, eles não conseguiam entender. Mas como isso é possível? Como isso é possível? É um paradoxo. Não é para entender, é para crer. Porque Deus protege. Irmão, ali naquele momento, Daniel parecia que estava no milênio. Parecia que os leões eram gatinhos, mansos. E Daniel passeava, porque no milênio nós também vamos passear no meio dos leões. Certo, meus irmãos? No milênio. É um paradoxo. Deus sempre trabalhou com paradoxo. Se você olhar lá, quando aqueles 3 jovens hebreus foram lançados na fornalha, aqueles que jogaram eles morreram queimados. Como é possível, meus irmãos, não queimar nem um fio de cabelo? Porque Deus trabalha no paradoxo. O rei não entendia o que tinha acontecido. Mas como assim? Aqueles que lançaram eles dentro da fornalha, eles morreram, caíram, queimados, mortos. E agora eu vejo que, espere, nós não jogamos 3, mas tem 4 lá dentro. Um semelhante ao filho dos deuses. Porque eles eram pagãos, mas era um semelhante ao Filho de Deus. E não queimou nem um fio de cabelo daqueles 3 jovens hebreus, porque Deus trabalha no paradoxo, meus irmãos. Certo? Deus trabalha no paradoxo. Como que você vai entender, meus irmãos? Que Deus, quando Deus falou para o irmão Brana, peça o que você quiser. O irmão Brana falou, eu quero 3 esquilos, Senhor. Então diga a palavra, fala a palavra. E o irmão Brana contando esse testemunho para a irmã Hatmuse, na casa da irmã Hatmuse. Pensa para você ver. O irmão Brana contando esse testemunho da palavra falada que manifestou através dele, na casa da irmã Hatmuse. E eu então, irmã, falei, Senhor, eu quero que apareça um ali. E apareceu e eu atirei e ele morreu. E então, eu falei, agora eu quero que apareça outro ali. E eu atirei e ele morreu. E eu pensei, será que isso não é uma visão? E eu fui até ele, peguei ele, e ele estava sangrando, era real. Mas, da onde surgiu aqueles esquilos? Do paradoxo, do poder da palavra falada. Veio a existência. A irmã Brana pegou aqueles 2, estava colocando ali no urbonal e indo embora. E Deus teve que parar, irmão Brana, e falar para ele, você não pediu 3. Então o irmão Brana pensou em algo completamente impossível para um esquilo. Eu quero que ele apareça aqui, suba no meio daquele espinheiro, passe para aquela árvore lá e eu vou matar ele ali. E isso então, quando ele falou, o esquilo apareceu. E começou a subir e tal, e o irmão Brana atirou e ele morreu. Porque aquele esquilo surgiu através da palavra falada por William Marion Branham. O mesmo poder que Adão tinha lá no Jardim do Éden, estava restaurado através do profeta irmão William Marion Branham. E quando, irmãos, agora o que é isso? É um paradoxo. Como que pode surgir um esquilo do nada, meus irmãos? É o poder da palavra falada. Não é para entender, é para crermos. E quando aquela irmã, a irmã Hatmuse, uma senhora também de idade, quando ela escutou aquele testemunho, o que ela falou? Ela falou assim, irmão Brana, isto é a pura verdade. Aí o irmão Brana diz assim, meus irmãos. O irmão Brana diz assim. O
irmão Branham diz assim, nós estamos acabando. Mais uns 45 minutos dá para nós terminar. Irmão Branham diz aqui, paradoxo, parágrafo 111. Ela disse, isso não é nada senão a verdade de Deus. Oh, ela disse a coisa correta. Parece incrível que um ser humano pudesse falar uma palavra. Mas uma mulher disse uma coisa correta, aquilo intima o coração de Jeová. Quando você fala uma coisa correta, meu irmão, e Deus se agrada, quando você fala uma coisa correta concernente à palavra de Deus, Deus se agrada do que você fala, Deus se agrada do que você faz. Aquela irmã só falou, eu creio nisto, irmão Branham. Muitas vezes você ouve a palavra, e quando você simplesmente diz, amém. Deus se agrada do que você fala. Quando você diz, graças a Deus. Quando você diz, glória a Deus. Por isso que quando o Cordeiro saiu do trono, houve aqueles gritos e glórias e aleluia. Porque eram os redimidos regozijando que o Cordeiro havia saído do trono. Para trazer de volta a redenção para os redimidos. Então, meus irmãos, a mulher falou aquilo que Deus se agradou. Mas uma mulher disse uma coisa correta, aquilo intima o coração de Jeová, disse, peça o que você quiser. Deus gostou tanto daquilo, que Deus falou para o irmão Branham, fala para ela pedir o que ela quiser. Agora, ela não sabia o que pedir. Ela então agiu dentro de um paradoxo. Algo que ela não entendia. Então, irmão Branham deu opções para ela. Oh, eu vejo que a senhora é uma mulher necessitada. Você tem a sua irmã doente. Você tem os seus pais já velhos. Você tem necessidade. Você já é uma senhora. Peça $1 milhão que vai cair aqui. Se não cair nesta mesa, eu sou um falso profeta. O irmão Branham falou todas as opções. Peça então, irmã Hatmuz, peça a juventude dos seus pais. A renovação da juventude dos seus pais. Ou se não, irmã Hatmuz, então peça a cura da sua irmã paralítica. Mas, é um paradoxo, meus irmãos. Aquilo que ela pediu, o irmão Branham nem falou. Irmão Branham, poderia ser salvo os meus 2 filhos? O irmão Branham não deu essa opção. O irmão Branham não falou o que ela pediu. Porque é um paradoxo, meus irmãos. Ela falou num paradoxo, algo contraditório ao que o irmão Branham estava oferecendo ali de opção para ela, coisas boas. Se fosse qualquer um de nós, o que os irmãos pediriam? R$1 milhão? A cura de um ente querido? A juventude novamente, como Abraão foi renovado da velhice para a juventude? É um paradoxo, Deus faz. O que ela pedisse, Deus ia fazer. E ela pediu um paradoxo. Ela não quis dinheiro, ela não quis a juventude dos pais dela, ela não quis cura. Ela pediu o mais importante que um pai e uma mãe deve pedir para a sua família: a salvação dos seus filhos. Eu os dou em nome do Senhor Jesus Cristo. É um paradoxo, meus irmãos. Deus trabalha num paradoxo. Certo? Toda a palavra de Deus vem num paradoxo. O irmão Branham diz aqui. Vamos encurtar aqui, meus irmãos. Paradoxo, parágrafo 121. Isto é um paradoxo, correto? Deus faz isto. Ele está cheio disto. Claro, ele está. Isto é o que ele faz. Esta é a sua maneira de fazer isto. Sim, Senhor. Isto foi um paradoxo. 123. A única coisa que Deus espera agora, eu creio, a Rússia não significa nada para Deus. Ele deseja conseguir um homem. Ele não tem que ter grandes organizações.
Ele não tem que ter grandes denominações, Deus só precisa de um homem. Deus só precisa de um irmão, uma irmã, de indivíduos que podem crer na sua palavra. Ele deseja obter um homem que ele possa concentrar seu espírito nele e que dirá o resto disso. Haverá outro paradoxo. Deus conseguiu um homem, Jesus Cristo. Quando Deus manifestou em carne, o Deus Todo-Poderoso, quando ele veio para manifestar em carne, meus irmãos, ele não nasceu num berço de ouro. Aonde Deus, qual de nós escolheria nascer num estábulo junto de animais? Qual de nós não escolheríamos? Íamos escolher o melhor hospital, não é assim? Hoje, as irmãs vão dar à luz, é o melhor plano, é os melhores hospitais, é os melhores médicos, é o natural, é o normal, é o racional. Mas Deus, quando veio para nascer, Deus também podia escolher. É o livre-arbítrio de Deus. Só que Deus trabalha no paradoxo. E Deus então escolher nascer no meio de vaca, no meio de cavalo, no meio de ovelha, no estábulo de animais. É um paradoxo, meus irmãos. Agora, irmãos, pensa só um pouquinho. Quando Deus for escolher, presta atenção. Você acha que Deus escolhe os grandes, né? Você acha que Deus, os sábios, os melhores pregadores, os mais eloquentes, os mais sábios, os que andaram com o profeta, os amigos do profeta. Pensa para vocês verem aqueles sacerdotes no tempo de Jesus, meus irmãos. Homens que tinham as suas gerações todas em linha, todas corretas. Uma vez por ano, eles tinham que entrar no templo e andar certo para tocar a campainha, para saber que eles estavam vivos lá dentro. Eles amarravam uma corda neles, porque se eles tivessem um pecado, eles caíam mortos lá dentro. Se eles estivessem errados, aqueles sacerdotes, Anás, Caifás. E eles então, quando entravam ali, além do véu, amarrava-se uma corda ali e campainhas, e eles tinham que andar correto, porque o sacerdote, o pastor, o pregador, cada um de nós, meus irmãos, hoje temos que andar correto, e quando andamos, nós temos que emitir o som da palavra de Deus. E aquele sacerdote tinha que dar o passo certo, e quando ele dava um passo, a campainha tocava, plim, plim, para saber que ele está vivo, porque se eles ouvissem lá de fora, e não escutassem mais a campainha, morreu. Esse sacerdote tinha pecado, tinha que puxar, certo? Agora, pensa para você ver, Deus, quando Deus foi escolher um homem para entregar as chaves do reino, quando Deus foi escolher um homem, a chave, não é a chave de qualquer cidade, não é a chave da igreja, não é a chave, irmão, Deus foi escolher um homem para entregar as chaves do reino dos céus. Deus não pegou os inteligentes, Deus não pegou os sábios, Deus não pegou Anás, Deus não pegou Caifás, Deus pegou um homem que não sabia nem escrever seu nome. Deus pegou Pedro. Aquilo era para confundir a mente do incrédulo, meu irmão. Aquilo era um paradoxo tão grande. Como é que Deus entrega as chaves do reino dos céus para Pedro? Um ignorante, um pescador, não sabia. O irmão Branco disse que quando ele ia assinar qualquer papel, ele tinha que pôr o dedão lá, porque ele não sabia nem escrever. Por isso que Deus toma os simples, Deus toma os humildes. E Deus então trabalha através do paradoxo. Por isso nós não entendemos porque Deus teve que levar o pastor Osmar. É um paradoxo. Nós não entendemos porque o profeta não falou tudo claro no seu dia. É um paradoxo. Não diga a ninguém. Era um paradoxo. Por que era um paradoxo, meus irmãos? Olha que coisa. O que é um paradoxo? Jesus falava assim. Pai nosso que estais no céu. Então quem ouvia, olhava para o céu e falava assim, o Pai está no céu. Outra hora Jesus falava assim,
O Pai que está em mim é quem faz. É um paradoxo, é contraditório. Filipe chegou ao ponto de não entender aquilo naquele momento. Senhor, uma hora o Senhor fala que o Pai está no céu, outra hora o Senhor fala que o Pai está no Senhor. Mostra-nos o Pai, eu quero saber, o Pai está no céu ou o Pai está no Senhor? Era Deus falando através do paradoxo, que nem seus discípulos entendiam naquela hora. Nem seus discípulos entendiam naquela hora, meus irmãos. É um paradoxo. Pensa, Deus falava para Israel, Deus deu a lei para Israel. Ó, nenhum de vocês pode casar com mulher fora de Israel. É lei, está na lei. Quem trouxe a lei foi Moisés. Só que Moisés era casado com uma etíope, uma da Etiópia, fora de Israel. É um paradoxo. Como é que Deus permitia aquilo? Se Deus mesmo deu a lei que não podia, e agora Moisés era casado com uma mulher fora de Israel. É para fazer tropeçar o incrédulo, tropeçar a pessoa. Tem coisas que acontecem na igreja, meu irmão, é para fazer tropeçar as pessoas, para cair, para bater com a cara no chão. Então, hora que Deus escolhe certas pessoas, é para as pessoas trupicar nela. Por quê? Você não entende por quê? E a irmã de Moisés foi falar daquilo, foi falar do casamento de Moisés. Ah, Moisés, você tomou uma mulher fora de Israel, ela ficou leprosa. Ela ficou leprosa, porque ela não entendeu o paradoxo. É paradoxo. Como é que você vai entender? Deus falou para Moisés através da lei. Deus falou para Israel, não façais imagem de escultura de nada que está no céu, de nada que está na terra, porque é abominação, Senhor. Aí depois, Deus pega e fala para Moisés, faça 2 querubins e coloque na arca da aliança dentro do véu, além do véu. Oh, mas Deus falou que não era para fazer, e agora Deus falou que era para fazer. 2 querubins. Então, meus irmãos, é posicionamento, vocês entendem? Quando Deus manda, faz. Quando Deus mandou Abraão sacrificar o filho, ele ia fazer. Mas se Abraão quisesse fazer sem Deus mandar, estava errado. Quando Deus falou para Moisés, faça 2 querubins, faz. Agora, se Moisés quisesse por si só fazer qualquer escultura, ele estava errado. Então temos que saber posicionar a palavra de Deus, porque Deus trabalha através do paradoxo, aquilo que parece contraditório, certo? O próprio irmão Branham falava, o 7º selo não foi revelado. Não é verdade? O 7º selo, ele fala várias vezes, o 7º selo não foi aberto, o 7º selo não foi revelado. E o 7º selo foi revelado. Aí depois o irmão Branham vem e fala, e Apocalipse 10, 229, a festa das trombetas. E Apocalipse 10 era o 7º selo. Ah, mas o irmão Branham falava que não foi revelado, e foi revelado. Agora, as pessoas então elas não entendem, é para isso mesmo. É para o incrédulo não entender. Mas o eleito, ele vai ter a revelação. Amém, meus irmãos? O eleito, mesmo Deus falando através do paradoxo, agindo através do paradoxo, é para que as pessoas não entendam. Mas o eleito, ele tem a revelação, ele entende aquilo. Ele não para por causa daquilo, certo? Porque ele crê em Deus. O mesmo irmão Branham que falou, e 206, a festa das trombetas, e terminada a era de Laodiceia, os mistérios seriam conhecidos pela noiva. O mesmo irmão Branham falou em perguntas e respostas depois, você tirou isto lá dos selos, que a era terminou. Não, irmão, você entendeu mal. É um paradoxo. O irmão Branham não podia explicar pessoalmente ali. Mas o eleito captou a revelação. Que a era de Laodiceia termina para o eleito. Para o mundo, a era de Laodiceia vai até a tribulação. Vai até o rapto.
Agora, é um paradoxo. O Mombrand diz aqui, meus irmãos. Misericórdia. Tenho só um pouquinho de paciência, que é um paradoxo, meu irmão. O Mombrand diz aqui, ó, para nós terminarmos. Perguntas e respostas, número 3. Parágrafo 110. Agora recordem, presta atenção, meus irmãos. Não durmam agora, por favor. O Mombrand diz aqui, agora recordem, nós não somos a palavra. Mas nós somos a palavra. Você compreendeu isso? É um paradoxo, meu irmão. Você não é a palavra no seu exterior, mas no seu interior, na sua alma, você é a palavra. Sabe por quê? Escuta isso aqui, ó. Jesus não vai tropeçar, hein, meu irmão? O pastor Osmar já pregou isso, então vocês não vão tropeçar. Jesus não era Deus. Misericórdia. Foi o profeta mesmo que falou, está aqui, ó, perguntas e respostas, número 3, parágrafo 110. Jesus não era Deus, mas ele era Deus. Ele era um homem. E ainda, ele era Deus. Então Jesus, como homem, ele chorava. Como homem, meus irmãos, ele chorou. E pôs a mão na cabeça porque lhe doía a cabeça quando ele estava indo ao túmulo de Lázaro. Como homem, Jesus chorou. Como homem, Jesus sentiu dores, porque ele foi homem de dores. Então, como homem, ele era homem. Mas quando ele falou, Lázaro, sai para fora, ele era Deus. Na cruz do Calvário, meus irmãos, ele morreu como um homem, porque Deus não pode morrer. Então, Jesus não era Deus como um homem, mas Jesus era Deus como um homem. É um paradoxo, meus irmãos. Ele podia chorar e ainda podia ressuscitar o morto. Ele podia chorar por um homem que estava morto e ressuscitá-lo outra vez. Ele era Jeová Jiré. Amém. Então, meus irmãos, o próprio profeta falava, né? Eu não sou profeta, e era profeta. Amém? O próprio irmão Brana falava isso. O próprio pastor Osmar falava, eu não sou profeta, e era profeta. Porque estava cumprindo o ministério de João. João é profeta. Apocalipse 10, 8 a 11 é o ministério profético, porque profetiza outra vez. E quando esse ministério estava manifestado no homem, chamado pastor Osmar, então, este ministério profético no homem era profeta. Agora, depois o pastor Osmar pregou, eu não sou profeta. Mas ele era profeta, e não era profeta. O pastor Osmar pregou, eu não sou João, e ele era João. Porque não era o homem profeta, era o ministério no homem profeta. Não era o homem João, era o ministério de João no homem. Mas isso ficou na mensagem. Certo, meus irmãos? E se você pega trechos isolados, você faz doutrina. Da mesma forma o pastor Osmar pregou, aperta o play. E depois, antes de morrer, ele falou, não permita que essa doutrina do aperta o play permaneça. Certo? Agora, parece contraditório, mas não é. É algo incrível. É um paradoxo. É Deus tratando de uma forma que as pessoas não entendem pela lógica, pela razão. E elas tomam uma parte e fazem uma doutrina errada em cima daquilo. Mas é deixado assim para quê? Para confundir. Para que aqueles que veem não vejam. Para aqueles que ouçam, não ouçam. Tem ouvidos e não ouvem. Mesmo o pastor Osmar falando, isto não é doutrina certa. Eles têm ouvido. Eles podem escutar a mesma coisa que nós escutamos. Mas eles não ouvem, eles não entendem, eles não creem.
certo? Mas o eleito, ele tem a revelação. O eleito entende Deus nos seus paradoxos. Querido Pai Celestial, te agradecemos nesta noite, Pai, por esta mensagem que o Senhor derramou sobre nós, uma mensagem, Senhor, que foi pregada pelo teu profeta, e nós estamos aqui, Pai, repetindo esta mensagem da mesma maneira que João repetiu, Senhor, na mesma unção e direção do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.